Olá, terráqueos e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre o peso das palavras. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o recado de sempre. Inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as notificações e já vai deixando logo seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer. Bem, mas dado o recado, vamos logo ao vídeo. Vocês podem já ter percebido que algumas frases elas têm mais impacto que outras. Às vezes a frase quer dizer exatamente a mesma coisa, mas uma delas ela tem um impacto maior, ela parece que pesa mais, sabe? Fica aquela sensação, nossa, que frase foda, sabe? E isso se dá muito porque as palavras elas têm um peso diferente. Às vezes as palavras querem dizer a mesma coisa, mas elas têm um peso diferente uma da outra, um impacto maior, e isso por variados fatores. Até em traduções isso muitas vezes acontece, né? Porque traduzir não é tipo, não vai ficar algo igual, sabe? Vai ficar o mais próximo possível. E muitas palavras num idioma tem um tipo de peso, mas daí quando você vai traduzir, para o mesmo significado em outro idioma, aquela palavra não tem o mesmo peso. Seja por causa da forma como é pronunciada, ou da influência cultural que existe por trás daquilo. Isso tudo ele muda um pouco a forma como encaramos determinadas palavras e frases. Um exemplo bem interessante que eu gosto de dar é aquela famosa frase de Star Wars, né, que o Darth Vader diz pro Luke, né, que daí ele fala, então, em inglês ele fala I am your father, né, e aí a tradução literal, né, e correta é eu sou seu pai, só que I am your father tem um peso maior, pelo menos pra mim, eu acho que essa frase ela tem um impacto bem maior do que eu sou seu pai. Até porque a palavra father, né, é uma palavra assim, é uma palavra bonita, assim, ela tem até a forma, né, como é pronunciada. Então essa frase tem pra mim, pelo menos, ela gera um impacto maior, é uma frase mais bonita, mais foda, né, do que eu sou seu pai. E às vezes até por causa do tamanho, né? No inglês geralmente as palavras elas são menores, então também às vezes tem isso, às vezes você vai traduzir em português fica uma frase gigante, em inglês fica uma frase bem pequena. Mas isso também pode às vezes acontecer o contrário, em português determinada frase fica bem legal, em inglês nem tanto. Então isso vai depender muito das palavras, do significado, da importância cultural que tem aquilo. Então existe isso, né? Toda essa mudança de peso. Tem palavrões, né? Quando você vai em inglês é muito comum o palavrão bitch, né? E aqui seria a tradução assim. Existem muitas traduções que fazem para bitch. A tradução mais literal seria puta. Só que essa palavra ela tem um impacto muito maior do que bitch, né? É uma palavra assim, um palavrão muito mais pesado. Por isso muitas vezes acabo traduzindo por vadia, coisa desse tipo, FGO, mas geralmente traduzem por uma coisa mais assim branda. E existe muito isso em palavrões também, quando você vai traduzir um palavrão de uma língua para o outro, existe toda essa questão. E nisso tem algo bem interessante, que é a famosa frase baseado em fatos reais. Vocês já devem ter visto algum filme que foi baseado em algo que realmente aconteceu. E aí sempre tem aquela frase lá, este filme foi baseado em fatos reais. E para quem não sabe, a palavra fatos, ela já representa algo verídico. Se aquilo é um fato, é porque é verdadeiro, é porque é real. Então, fatos reais não faz sentido, é o mesmo que dizer descer para baixo, subir para cima, coisas nesse sentido, sabe? Seria um pleonasmo, né? Seriam duas palavras que já querem dizer a mesma coisa ali juntas, então não faria sentido. Só que pensa bem, e se ao invés de baseado em fatos reais, tivesse apenas baseado em fatos?
o impacto ele diminui muito, porque a palavra fatos ela não tem um impacto tão grande. Até porque muitos brasileiros nem sabem que a palavra fato significa algo verídico mesmo. E mesmo quem saiba disso, a palavra fatos não tem muito impacto. Então, este filme foi baseado em fatos. Fica algo meio sem graça, sabe? Não causa aquele mesmo tipo de impacto do que fatos reais. A palavra real ela tem um impacto muito grande. Seja até porque vem de realeza, ela também é o nome da nossa moeda. Então a palavra é uma palavra ali bonita até, então a palavra real ela tem um impacto muito grande. Porém, é claro, você não precisa, você poderia, ao invés de dizer baseado em fatos reais, baseado numa história real, como às vezes a gente vê, isso aí estaria correto, seria algo correto e ao mesmo tempo geraria aquele impacto também. Então, uma boa maneira aí de você mudar sem ficar algo chato, assim. Mas se você sempre se perguntou por que usam baseado em fatos reais ao invés de baseado em fatos, é por isso, por causa do impacto que a palavra real tem. Fica muito mais legal ali na publicidade, no marketing, baseado em fatos reais. E você saber utilizar as palavras é muito importante em toda a publicidade, porque isso vai fazer com que as pessoas olhem para uma campanha de forma diferente, sabe? Então é muito importante você saber escolher as palavras, bem as palavras, para ficar algo que chame atenção. Isso também na literatura, na hora de saber escrever uma história, desenvolver a prosa. É importante saber escolher as palavras para ficar algo legal de se ler. E principalmente na poesia. Na poesia tem muito isso. Você tem que saber escolher exatamente certinho quais palavras usarem para a poesia ficar bonita, ficar harmoniosa. Então, esse peso das palavras ele é bem importante na hora de se escrever, principalmente poesias. Por isso até muitas vezes quando você traduz um poema não fica tão legal quanto no original, porque no original o autor ele escolheu exatamente todas as palavras certas ali para ficar algo bonito. E na hora de você traduzir você fica meio que à mercê ali do significado, de ficar algo ali que fique o mesmo significado, ao mesmo tempo tendo que usar palavras que combinem, então vai perder um pouco do peso. Então tudo isso é importante e é levado em consideração na hora de se criar uma campanha de marketing, na hora de se escrever um livro, um poema, um roteiro. Então é por isso que às vezes utilizam-se outras palavras ao invés de outras, porque toda palavra ela tem seu peso. Bem, mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem o que vocês pensaram, se vocês concordam, discordam, se vocês já tinham reparado nisso ou não, o que vocês pensam do assunto, comentem o que vocês acharam e compartilhem para quem vocês acham que vai gostar. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!